nosso querido Rafael dos Anjos, ex-campeão peso leve aí do UFC, um dos maiores lutadores da história dessa categoria, sem dúvida nenhuma, deu uma entrevista bastante interessante, entrevista, um bate-papo aí, com o podcast aí do ConnectCast. Contou várias histórias e entre elas aí, para mim, a mais interessante de todas, que é a questão aí de por que ele não enfrentou Conor McGregor lá pelo título dos leves, quando ele ainda era campeão e o Conor queria subir de categoria dos penas para os leves para tentar aí ser duplo campeão. Por que que não aconteceu? Muita gente gosta de tirar o sarro, de tirar aquela onda, falar que o Rafael dos Anjos fugiu do Conor McGregor. E quem conhece a carreira do dos Anjos aí, pelo menos um pouquinho da carreira do dos Anjos, sabe que ele não fugiria do Conor, não fugiria de ninguém. Até hoje ele nunca fugiu de nada. Ele tem um cartel aí, talvez o cartel com os maiores desafios. Ele não venceu todos, mas tem os maiores desafios. O cara enfrentou de tudo que você imaginar, tanto do peso leve quanto aí do meio médio. Mesmo ele sendo do tamanho de um peso pena, talvez até de um peso galo, nem digo em largura, tô falando em altura, envergadura. O Rafael é muito pequeno, é muito baixinho, e ele subiu para a categoria onde só tem monstro, onde só tem cavalo. Então ele enfrentou de tudo e não tinha motivo nenhum para ele correr do Conor, muito pelo contrário, nem estou falando esportivamente, estou falando disso aqui, ó. Quem é que não quer enfrentar o Conor? Eu aceitaria enfrentar o Conor agora, sem treinar porra nenhuma. Vamos agora. Eu aceitaria na hora, meu irmão. Eu ia sair de lá em coma, mas depois que eu acordasse, se acordasse, eu ia acordar rico, pô. Ia acordar realizado financeiramente. Por que não aceitaria? Não tem nada a ver isso de medo. E aí ele contou uma história que eu não sabia. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar, que é o seguinte. Ele estava fazendo sparring, e aí tinha um cara chamado Adel, que hoje luta no Bellator. Confesso que eu não faço a menor ideia de quem é esse cara, e deve ser muito irrelevante, porque eu nunca ouvi falar o nome desse cara na minha vida. Foi a primeira vez aí que eu ouvi falar, e confesso que eu não fui atrás de procurar saber quem é esse cara, não. Simplesmente ouvi a história do dos Anjos e vim passar aqui para você que está aí me assistindo do outro lado, que é o seguinte. No sparring, esse cara teria enfiado um chute rodado aí no Rafael, que não chegou a pegar, mas ele foi na maldade, ele enfiou o pé na maldade aí no dos Anjos, né, que já ficou meio cabreiro ali. Pô, esse cara aí não tem uma vibe legal, esse cara tá na maldade e tal. E aí ele disse lá que não queria mais fazer sparring com esse cara. Só que chegou aí, faltando, se eu não me engano, ele disse uma semana pra luta. Coisa assim, não lembro direito. Faltando pouco tempo, e aí o que acontece? O único cara que sobrou pra ele fazer ali o último treino, o último, fazer aquele último sparringzinho ali e partir pra luta. E aí só sobrou esse cara, e ele ficou, pô, não quero ser indelicado de recusar o cara, vamos lá, é o último mesmo, tá de boa. E nessa o cara nem teve assim a maldade. O Rafael dos Anjos foi dar um chute baixo, foi bloqueado com o joelho e quebrou aí o pé do dos Anjos. E segundo ele tentou até a última hora lutar, disse que iria lutar até mancando, iria só boxear, não iria usar chute nenhum, e que ia pra luta, mas foi alertado de que o pé estava quebrado, não tinha como nem ficar de pé. E aí por isso que ele saiu do combate. Infelizmente não aconteceu a luta entre ele e o Conor McGregor, que com certeza na época seria espetacular, acho que até hoje seria uma luta maravilhosa. Dois caras que vão pro enfate, pra porrada, dois pegadores, acho que seria uma luta insana até hoje mesmo. O Conor, grande do jeito que tá, ganhou muita massa muscular. O Rafael dos Anjos desceu de volta para os leves, mas é um cara que também ao longo do tempo ficou mais forte, subiu de categoria. Pô, ia ser uma luta insana até nos dias de hoje, mas naquela época, pô, não se compara. O dos Anjos no auge, o Conor no auge, porra, fica imaginando o que teria sido de maravilhoso essa luta. Talvez o Conor nem teria se tornado duplo campeão e, consequentemente, tudo que ele se tornou hoje em dia aí de celebridade. Ou talvez ele seria até maior, porque o Rafael dos Anjos é muito maior que o Ed Álvares, que foi de quem o Conor roubou aí o cinturão dos leves. Imagina se o Conor toma esse cinturão dos Anjos. Olha só a narrativa, matou dois brasileiros. Porra, o cara ia ser mais odiado ainda aqui no Brasil, né? E sendo que, como eu disse, o Rafael é muito maior que o Álvares, na minha opinião. Tá? Na minha opinião. Muito mais relevante. Muito mais relevante. Então a vitória sobre o Rafael dos Anjos ali teria sido muito maior para o Conor. E outra, não teria Conor contra Nate Diaz. Só teve Conor contra Nate Diaz porque o Rafael dos Anjos, infelizmente, teve que sair do combate devido a uma lesão gravíssima aí no pé. Então nunca teria acontecido o Conor e Nate Diaz, nunca. Caiu no colo do Nate essa luta, ou seja, nunca teria acontecido a derrota do Conor contra o Nate. Talvez o Conor, além de pegar o Rafael dos Anjos, que é muito maior que o Álvares, se ganhasse o Rafael dos Anjos, ia ser maior por vencer o dos Anjos
e ainda não ter a derrota contra o Nate Diaz. Cara, ia ser um negócio de maluco. Talvez ele tivesse defendido aí o cinturão, pelo menos uma vez, não sei, ia ficar meio sem ter pra onde ir. Ele ia fazer o quê? Porque ele só teve um pouco mais pra onde ir, porque ele enfrentou o Nate e perdeu, tá? Porque se ele enfrenta o Nate e vence, depois ele venceria o Ed Alvarez e iria pra onde? Lugar nenhum. Como ele perdeu pro Nate, aí teve a revanche, depois a luta contra o Ed Alvarez, aí rolou a luta do boxe, aí ele voltou, pegou o Khabib, perdeu pro Khabib, depois pegou o Cerrone, venceu o Cerrone, então os caminhos mudaram, mudou tudo. Talvez o Conor hoje seria esportivamente maior do que o que ele é, e talvez até mediaticamente, tá? Então assim, aquela lesão, aquele detalhezinho, porra, dos Anjos, você não devia ter lutado, você não devia ter feito sparring, cara. Devia ter seguido sua mente e seu coração, porra, não vai com esse cara, ia dar merda e deu merda, cara. Rafael dos Anjos hoje seria um cara multimilionário, o Conor, se vencesse, seria muito maior. Se perdesse o nosso Rafael dos Anjos, imagina o tamanho que o dos Anjos não teria hoje, cara. Então todas as histórias, na minha opinião, na sequência, se acontecesse a luta entre Conor e Rafael dos Anjos, seria muito melhor para qualquer coisa que acontecesse. Porque teria revanche se ele perde pro Rafael dos Anjos, igual teve contra o Nate Diaz. Então ia ser um negócio muito maior, ia ser uma, porra, ia ser totalmente diferente, ia ser maior do que o que a gente vê hoje, tanto do Rafael quanto do Conor McGregor. Bom, essa foi a história do Rafael dos Anjos, eu não mostrei aqui para você a entrevista, porque eu não sei se levaria strike ou não, preferi não arriscar, mas se você quiser assistir na íntegra o bate-papo completo deles, eu vou estar deixando aqui embaixo no campo no campo de descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tanto o corte que eu estou falando aqui da história do Rafael dos Anjos não ter enfrentado o Conor, quanto aí do bate-papo completo, beleza? É isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa história aí, que porra, triste saber desse detalhezinho. Isso aqui separou a gente de uma das maiores lutas da história do Brasil no MMA. Se gostou, vai deixando o like para fortalecer. Se inscreve se ainda não for inscrito, é de graça. E aqui você acompanha todas as notícias e análises pré e pós-luta, principalmente aí do UFC, que é o evento de MMA mais relevante aí do mundo. Um abraço a todos e até a próxima.